Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que hoje está um dia agradável. Não está quente demais e nem está frio. Para mim está ótimo. De vez em quando ainda o sol aparece assim, igual ali, vocês podem olhar no fundo. Vejam que coisa, o sol com as nuvens dá uma sensação de uma visão translúcida, ainda que um pouco embaçada, você enxerga lá no horizonte. É um dos espetáculos que nós temos aqui. Então, você que nos escuta e você que nos acompanha, perdoe-me, fique com inveja. Brincadeiras à parte. Não é à toa que eu estou falando isso, porque a leitura da profecia de Daniel, no versículo 9 do capítulo 7, inicia justamente assim: Eu continuava olhando. É uma expressão muito simples para ressaltar aquilo que o autor sagrado Daniel experimenta. Fitar o olhar, prestar o máximo de atenção, continuar olhando para ver se entende o que está se passando, o que está acontecendo. É como quando queremos ver uma criança que não nos vê dentro da sala ou de casa e começa a fazer uma arte e você fica olhando para ver qual vai ser o desfecho daquilo que ela vai fazer. Se não fomos a criança que tentamos fazer alguma arte e a mãe ou o pai ficavam olhando assim para ver o que estávamos fazendo, e quando fazíamos a coisa errada ou a coisa certa, virava e falava assim: bonito, hein? Coisa que vocês nunca passaram por isso também, né? Mas também o continuar olhando significa prestar tanta atenção para ver se entende, para ver se compreende toda a complexidade daquilo que nós participamos. Continuar olhando para alguém que fala e tentando entender bem o que ela diz. Não o que está saindo de sua boca, mas o que ela quer dizer. Continuar olhando para ver se estamos enxergando bem uma figura, uma pessoa que se aproxima de nós. Continuar olhando. É a expressão significativa de Daniel para expressar: eu precisava entender o meu tempo, eu precisava entender a minha história e a história do meu povo. Nós que fomos marcados por tanto sofrimento, eu precisava olhar para a história, eu precisava olhar para o presente, eu precisava continuar olhando, ainda que fosse confuso demais, para saber o que será de nós. Entender a minha participação na história e como que Deus, de algum modo, nos conduzirá. Quando fechamos o olho diante de uma
realidade que é difícil demais, é como que dizendo, eu não quero entender, eu não quero enxergar isso, que se interrompa logo o sofrimento, ou que a minha dúvida não seja demasiadamente aguda, porque já estou desestabilizado demais. Continuar olhando significa alguém que não só quer entender, mas de algum modo se compromete com o que acontece. É por isso que no versículo 14, aliás, no versículo 13, após várias imagens, vai ser dito: continuei insistindo na visão noturna, continuei insistindo em olhar. E das nuvens do céu, eu vi um como filho do homem, aproximando-se daquele que é o ancião de muitos dias. E foi conduzido à sua presença. Daniel vê, insistindo e persistindo em entender o que acontecia na sua história. Ele enxerga, existe alguém que está no controle ou que está conduzindo a história. Alguém que tem a palavra final. Aquele a quem foi dado o poder, glória e realeza. Povos, nações e línguas o servem. É ele que Daniel vê chegando como que um filho do homem para dizer: eu vi diante de tanta coisa, diante de tanto sofrimento ou de tantas atrocidades, até mesmo diante de tantas alegrias, eu vi. A nossa verdadeira esperança chegaria. A nossa verdadeira esperança, o nosso Salvador, viria. Por isso continuei a enxergar, por isso continuei a olhar. Terá um final essa história. E qual é o fim da nossa história? Da minha e da sua. O fim da nossa história está naquele que insiste em nos ver, que insiste em nos olhar, que insiste em nos enxergar. E nos enxerga muito mais do que pensamos, muito mais do que falamos, muito mais do que os nossos olhos podem ver, como, por exemplo, agora que vocês que estão aqui no santuário podem olhar ali para trás. Insistir em olhar, porque se sabe que atrás de tudo que seja muito turvo, tem um horizonte ou tem algo a ser visto. Ele insiste em olhar para cada um de nós. Por quê? Permitam-me ir a Agostinho. Porque ele nos olha desde sempre. Porque ele pensa em nós constantemente. Porque desde o momento em que nós passamos a existir, já estávamos no seu desejo, no desejo de permanecermos com Ele e dele construir uma história conosco. O nosso Deus insiste em nos ver, insiste em nos enxergar, mesmo que nos escondamos, só porque ama. E o amor, ele é extremamente carregado de devaneios. Por amor, uma mulher pode, por um amor que não é muito saudável, diga-se de passagem, mas por uma falsa ilusão de amor, pode-se tolerar tantas coisas.
Por amor pode se subjugar. Por amor pode se escravizar. Por amor torna-se cego aos defeitos de outros. Por amor existem aqueles que dizem ser capazes de matar. Mas o amor, ele tem uma coisa, o amor saudável, ele tem uma persistência tão bonita, que é conseguir enxergar alguém além dos seus limites, é conseguir enxergar alguém além das suas contingências, suas circunstâncias. E aqui está um detalhe tão bonito. Jesus viu Natanael que vinha para ele. Ver alguém aqui é mais do que simplesmente isso que eu estou fazendo com vocês, de modo deficitário, porque eu tenho só 4,5 graus de miopia num lado e 12,5 graus de miopia no outro. Não, não é Nossa Senhora, não, sou eu. Espero que daqui uns dias eu consiga resolver os outros 12,5 graus. Ver aqui é aquela capacidade de, num relacionamento profundo, e portanto que ama, entender o modo com que o outro chega e, sem dizer nada, já mostrou tudo. Ver significa escutar o tom e a forma com que alguém fala um bom dia e perceber, ela não está bem hoje. Isso não acontece também, né, senhoras? Ou então ele. Ver aqui significa perscrutar a profundidade de alguém que, por um relacionamento tão profundo, o conhece quase que nas entranhas. É por isso que a expressão é bem simples. Jesus viu Natanael e diz: aí há um homem, um israelita sem falsidade, que se debruça sobre a Escritura e procura vivê-la. Isso é um elogio, não uma ironia. Mas que precisa fazer a experiência que eu citei em Daniel. Continuar a olhar, não desviar o olhar e procurar entender a sua história junto com a história de tantos, que é construída com aquele que sempre nos olhou, que insiste em nos enxergar, aquele cujo nome significa Deus salva, Deus conosco. E perceber que na história de todos nós acontece um intercâmbio e uma troca fabulosa. Recebemos a vida e nela somos sustentados de modo tão evidente e tão simples, mas ao mesmo tempo, por ser tão simples e tão evidente, é tão pouco enxergado. Ninguém sente a falta do almoço até o dia em que a mãe fica doente. Ninguém sente a falta de uma roupa limpa até o dia em que aquele batido da máquina, de alguém que colocou a roupa para bater, ou no meu tempo aquela roupa batendo no tanque para poder ser lavada, não acontece mais, porque existe uma ausência. Ninguém percebe a falta de uma toalha já usada e numa cama, às vezes esquecida, até o dia em que a companhia já não é mais presença.
Ninguém sente falta do que é evidente e constante. Ou sente? Não sentimos falta dos meninos fazendo bagunça até o momento em que eles ficam quietos. Porque se estão quietos, ou estão doentes, ou alguma coisa está errada dentro de casa. E daí então, qual é o nosso movimento? Ir até onde eles estão e ver se estão brincando silenciosamente. Em alguns casos é um milagre. Ou então, eles estão aprontando. Como as meninas que pegavam os batons ou as maquiagens da mãe, das irmãs ou das tias e se borravam todas. Meus caros, minhas caras, a presença constante daquele que nos enxerga e nos conhece e que troca conosco algo que não é mensurável. Essa presença constante de quem nos observa, como uma avó que olha para o neto e contempla o fruto dos frutos. Só entendemos concretamente o que significa essa troca quando nos falta. Ou quando achamos que falta. Quando é que nós falamos, meu Deus? Essa expressão, ela implicitamente está marcada pelas seguintes circunstâncias. Ou porque está com uma coisa, um desafio, um problema que eu não consigo encontrar uma solução. Ou porque eu encontrei uma solução e digo, meu Deus! Essa expressão é para dizer o espanto de quando voltamos-nos para aquele que é constância no nosso existir e que nem sempre continuamos a olhar para ele, ainda que ele continue a olhar para nós. É claro que aqui não tenho nenhuma pretensão de fazer um discurso moralista, eu só quero alertar para uma coisa. Hoje, na liturgia de hoje, quando fazemos a memória dos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, nós estamos nos lembrando daquele que de forma constante nos observa, nos acompanha e nos sustenta. E a necessidade de fazermos o itinerário que será apresentado na figura de Natanael. Ir e estar com o Senhor. Vê-lo e ver a sua ação no nosso cotidiano, com profundidade. Mas quando pensarmos que a história está demasiadamente pesada ou turva, como estava agora o nosso horizonte aqui, lembrarmos que a nossa salvação está conosco, como Daniel fez. Eu continuei e insisti em observar para entender. Não estamos sozinhos. Ele ainda está conosco. E para ficar o exemplo mais simples para aqueles que aqui estão, como agora vocês podem ver. O sol não se fazia ausente. Nós não o enxergávamos, mas não quer dizer que a sua luz não nos atingia. Da mesma forma, na liturgia de hoje, tão simplesmente, o Senhor nosso Deus se faz presente de tantas formas. Tudo faz para estar conosco. Se Ele deixar de pensar em nós, como diria Agostinho, deixaríamos de existir. E por que Ele insiste em pensar em nós? Só porque insanamente Ele nos ama, mesmo que não percebamos a riqueza de sua presença, como essas circunstâncias que falei ao longo dessa liturgia, dessa homilia. Portanto, meus caros, minhas caras, abramos nossos olhos e continuemos a olhar e a perceber a constância
daquele que não se apartou de nós. Nós é que nos distraímos dele, como nos distraímos dos pais, nos distraímos dos filhos, nos distraímos dos irmãos, nos distraímos daquilo que é todos os dias oferecido de graça e, portanto, nem sempre é tão valorizado.